Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Adriana Souza, eu sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach, e eu escrevo no site hojeeumesinto.com. Fique à vontade para fuçar o material que é todo seu. Bom, meus queridos, vamos falar de um tema muito interessante. Eu não sei se existem homens que sofrem disso, pelo menos todas as pacientes que eu atendi até hoje foram mulheres com medo de dirigir. Meninos que sentem isso, por favor, se manifestem, me escrevam por e-mail, contato@hojeeumesinto.com, porque para que eu possa continuar esse estudo, que claro, a gente nunca termina de aprender, né? Mas eu resolvi gravar logo esse vídeo porque muitas e muitas e muitas e muitas pessoas têm vindo até mim com esse mesmo medo. Então eu tentei, faz bastante tempo já que eu estou trabalhando em cima disso, que eu estou estudando e que eu resolvi fazer um vídeo agora reunindo todo esse material para poder passar para vocês o que é esse medo de dirigir, como a gente se livra disso, né? Então vamos lá, meus queridos. Bom, medo de dirigir, medo. O que significa esse medo de dirigir? O que significam tantos outros medos, né, que todos nós temos? Alguns medos a gente já nasce com eles, né, convive com eles a vida inteira. Outros medos, eles nascem a partir de traumas, de experiências negativas, e muitos medos vêm do nada e a gente não tem a menor explicação para eles. Então, eu vou falar hoje sobre medo de dirigir, mas se você tem um medo sobre outra coisa, você pode usar. Todas as vezes que eu falar sobre dirigir, você pode traduzir para outro tipo de medo, que seja medo de altura, que seja medo de insetos, medo da morte. A gente pode mais ou menos traduzir para outras situações, porque o medo é o medo, né? A gente vai trabalhar ele num todo. Vamos usar o exemplo de dirigir, mas você pode usar para o seu caso. Bom, vamos tentar entender então essas diferenças, né? Quando a gente tem esse medo de dirigir, por exemplo, desde sempre, desde criancinha não gostava de entrar em carros, ou quando começou a aprender a dirigir já aprendeu a dirigir com medo e passa a vida inteira tendo esses problemas. Primeiramente é óbvio, né, que eu vou recomendar para você que você busque uma terapia, um coach, uma psicanálise, qualquer coisa que bata no seu coração. A técnica é o de menos. Qualquer técnica terapêutica que você escolher, você está escolhendo porque tem afinidade com o seu coração. Então não tem técnica certa. Muita gente me fala, Adriana, você acha que terapia floral serve para isso? Ou você acha que, na verdade, fazer uma psicoterapia toda semana seria mais indicado? Cada caso é um caso e você vai sentir no seu coração, no seu caso, qual que é a afinidade maior que você tem. Esse é o método que é o ideal para você. Então, é claro que se você tem um medo insuportável, um medo paralisante, eu recomendo que você busque a ajuda de um profissional para que ele possa ouvir o que você tem a dizer, sentir e, a partir daí, te ajudar de uma maneira única, como você merece. Mas, falando de um modo geral, se você tem esse medo desde sempre, pode ser que você tenha trazido isso de outras existências, se você acredita nisso, e se você acredita que pode ser um medo de vidas passadas, não encana com isso, tá? Por quê? Porque muita gente me traz esse tipo de questão em consultório e me fala, Adriana, meu Deus, mas e se eu sofri um acidente quando, sei lá, numa outra vida? Como que eu faço para limpar isso? Bom, já tá limpo, né? O fato de você trazer para a consciência já faz com que você limpe. Porque, meus queridos, se a gente vem com a memória apagada, né? Se a gente não tem acesso a experiências antes dessa vida, tem um porquê disso tudo. Se você não tem acesso é porque você não precisa ter esse acesso. E seria muito injusto, né? Viver uma vida inteira com uma questão que, ai, mas eu não sei se isso foi de vida passada. Se você não pode acessar essa informação, é injusto passar a vida inteira sofrendo por conta disso, né? Então, é fundamental que você desencane se você acha que trouxe essa experiência de uma outra vida. Abençoe, faça oração, faça o Ho'oponopono, faça a técnica que você quiser, mas mande amor incondicional se você sente que isso veio de uma outra vida.
Segunda questão que pode também ter nascido com você pode ter adquirido isso na barriguinha da sua mamãe, né? Às vezes a sua mãe pode ter tido um medo muito grande durante a gestação, ou ela tem um trauma de alguma coisa muito grande, teve a vida toda, e isso foi transferido para você. Claro que pode vir também de pai, pode vir também de outros membros da família. Isso foi transmitido no seu DNA. Então, tenta dar uma explorada, tenta dar uma conversada com seus pais e familiares. E se você descobrir que esse medo veio, né, na verdade ele foi passado de uma outra pessoa para você, o simples fato de você descobrir também já é o passo mais importante para a cura, tá? Quais outras situações? Se foi um trauma, por exemplo, se você sofreu um acidente, se uma pessoa que você ama muito sofreu um acidente, se você, sei lá, assiste muita televisão e o tempo todo você vê acidente de carro, pessoas que batem o carro, isso também pode ter gerado o seu medo de dirigir. Então começa a observar. Se foi um trauma de uma experiência vivida, uma experiência com uma pessoa que você gosta ou de um excesso de informação negativa sobre aquele assunto, também é importante tratar, também é importante você deixar aquilo ir embora da sua vida, que seja fazendo orações para aquela pessoa ou para a situação que você vivenciou, que seja fazendo o Ho Oponopono. Já falei do Ho Oponopono aqui várias vezes, é simplesmente você falar as frases: sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Falando essas frases, emitindo amor incondicional para você, para a pessoa, para a situação, você automaticamente está curando aquilo e transmutando todo esse medo em amor incondicional. Se você preferir, peça para que os seus anjos da guarda mandem luz e amor incondicional para essa situação e para todo esse medo. E respira fundo, tá? Tem gente que faz isso uma única vez. Ai, Adriana, eu pedi pro meu anjo mandar amor incondicional para quando eu tive aquele acidente de carro e o meu medo ainda não passou. Calma. Respira fundo. Não é tudo que a gente consegue curar na primeira tentativa. É igual quando você faz um corte grande na sua pele. Pode ser que a primeira vez que você passe lá o remedinho, a sua pele já vá cicatrizando e tá tudo bem. Mas tem vezes que aquilo inflama, que infecciona, que você precisa ir no hospital fazer um curativo mais profundo. Então é a mesma coisa com nossos traumas. Tem pessoas que o simples fato de trazer o trauma para a consciência já é tudo que precisa para acessar a cura. Tem pessoas que não, tem pessoas que levam um tempo, que precisam fazer terapia, que precisam tomar floral mais tempo, que precisam, enfim, fazer várias coisinhas para acessar a cura total. Depende de cada caso, mas se você não conseguiu na primeira, não vai achar que tá tudo perdido, né? Persista até você atingir o seu bem-estar total, porque você merece o seu bem-estar total, nunca esqueça disso. Então, se você passou por um trauma, enfim, se você percebe que realmente esse medo vem por conta de uma experiência negativa, tente isso, faça uma terapia se você achar que é necessário e automaticamente esse medo ele vai se dissolvendo. Para trauma, temos um floral muito interessante que é o Star of Bethlehem. Vou colocar aqui para vocês na descrição do vídeo o nomezinho dele. O Star, ele é o floral específico para curar choques, traumas, experiências que realmente tiraram você do seu eixo. Se for exatamente um trauma, esse floral ele pode te ajudar bastante. Como eu sempre falo, se foram outras coisas, se tem outras consequências além disso, nesse seu medo de dirigir, busca um terapeuta floral para que ele possa, junto com você, analisar o seu caso e determinar quais outras essências, junto com o estar que você precisa para curar definitivamente esse mal. Bom, esses são medos mais físicos, medo que você trouxe talvez de outras vidas, medo que você trouxe da barriguinha da sua mamãe ou medos de realmente traumas, experiências negativas relacionadas com veículos, né? Que seja medo de dirigir um caminhão, medo de dirigir um carro, qualquer coisa que seja. Se você passou por experiências traumáticas, provavelmente foi daí que você desenvolveu esse medo. Agora, se seus pais não são pessoas que têm muitos medos, se você nunca sofreu um acidente ou nada muito traumático que provocasse esse medo, se do nada você desenvolveu um medo de dirigir, ou se você tem crises de pânico quando dirige,
Ai, 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 vamos analisar, porque isso pode ser apenas uma simbologia de algo muito mais profundo que está aí por trás. Baseado no que eu tô falando isso para vocês? Baseado em mim, baseado numa época da minha vida que eu passei por isso, que eu nunca tinha tido problema. Para dizer que eu nunca tinha tido problema, quando eu aprendi a dirigir, eu passei um pouquinho de medo, o que é normal, né? É o medo do desconhecido, é aquilo quando você tá aprendendo, que você tá ficando expert naquilo, você acaba, né, ficando com um pouquinho de medo porque você não domina ainda aquela situação, aquela habilidade. Então, quando eu aprendi a dirigir, eu fiquei com um pouquinho de medo, eu fiz umas coisinhas bem erradas, coitado do meu pai, sofreu com os carros e com os consertos dos carros, mas enfim, foi tudo porque eu estava aprendendo. Mas depois disso, tirei de letra, não tinha medo nenhum de dirigir. Mas aqui no Canadá, eu tive uma fase que eu fiquei com muito medo de dirigir e que eu tinha crise de pânico no volante. Pensa que coisa boa, você tá no meio do trânsito tendo um ataque de pânico, não é legal, né? Sim, terapeutas também passam por problemas assim. Então, meus queridos, através dessa experiência que eu vivi na pele, através das experiências com os meus pacientes que passaram por isso e que, graças a Deus, estão sendo curados disso tudo, e graças aos estudos que eu andei fazendo, né, para poder trazer esse vídeo para vocês, tem também o vídeo, uma palestra muito interessante do Gasparetto, que eu vou linkar aqui embaixo para vocês também, para quem quiser se aprofundar mais no assunto. O Gasparetto fez uma palestra magnífica falando sobre isso tudo, fez todo sentido para mim, fez todo sentido quando eu fiz terapia para mim mesma, para me livrar desse medo, e tem feito bastante sentido para os meus pacientes também. Tudo o que está relacionado ao seu medo de dirigir está relacionado com o seu medo de dirigir a sua própria vida. Ai, 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 Adriana, será que eu tô com medo de me responsabilizar por mim mesmo? E tô para te dizer que pode ser que sim. Então, meus queridos, tenta interpretar qual que é exatamente o seu medo. Você tem medo que você bata o carro? Você tem medo de morrer? Você tem medo de passar vergonha? Você tem medo de ter que dar satisfação para os outros depois? Tenta parar para pensar. Imagina que você está no carro agora. O que você sente? Taquicardia, medo, suor frio? O que acontece com o seu corpo físico? Em seguida, o que acontece com o seu emocional? Quais são as suas preocupações? Ocupações mesmo, o que você imagina de pior que pode acontecer? Qual que é o seu medo quando você está no ato de dirigir, quando você está lá no trânsito? O que acontece? A sua ansiedade, ela é pior antes de você começar a dirigir ou ela é constante? O medo começa antes de entrar no carro e ele continua depois quando você já está no trânsito, ele só passa quando você estaciona e fica quietinho lá. Interprete. E depois de interpretar isso tudo, traga para a sua vida. O que isso está te mostrando como simbologia? O que na sua vida, na sua existência, na sua relação com você mesmo ou com o outro, está sendo apresentado para você através desse medo de dirigir? Uma coisa que eu percebi muito, como eu disse, né, a maioria das pessoas, a maioria não, todas as pessoas que eu trato com medo de dirigir são mulheres. E nós, mulheres, somos especialistas em perfeccionismo, né? Excesso de crítica. Então, eu andei estudando, e foi o que aconteceu comigo também. O medo de dirigir, ele está muito relacionado com o perfeccionismo. Por quê? Medo de não fazer perfeito, medo de fazer alguma coisa errada e os outros perceberem, medo de ter que dar satisfação, né? Quando a gente dirige um carro que não é nosso, que é, sei lá, de uma amiga, do pai, da mãe ou do companheiro, da companheira. Quando a gente dirige o carro de outra pessoa, será que você está com medo de não dar conta de ajudar o outro? Será que você está com medo de ter que dar satisfação para os outros e você não está afim de dar satisfação? Será que você está com medo do outro perceber algo sobre você que você não está afim que o outro perceba? Será que realmente você está com muito medo de errar e o medo de errar está fazendo com que você se paralise e nem tente com medo de errar e mostrar esse erro para o mundo? Então, meus queridos, eu sei que provavelmente vocês queriam uma solução para esse medo, né? Na verdade, a solução que eu trago é essa. Reflita, analise
Porque cada caso é um caso, não tem uma formulazinha mágica. Existem 5 formulazinhas mágicas, na verdade. Bom, na verdade 6, porque tem os florais do medo e tem o Star of Bethlehem também, que é o floral de trauma. Mas lá no meu site, hojeeumesinto.com, tem lá em cima na barrinha, lá no menu, tem o menu Florais de Bach e lá tem a descrição de todos os florais. O primeiro grupo dos florais que eu descrevo lá são os florais de medo, então dá uma lida. Tem o Mimulus, que é o floral de medo, que é um medo é um medo tangível, é o medo de dirigir, por exemplo, puro. Você pode tomar o Mimulus, que ele vai melhorar o seu medo. Tem o Rock Rose, que é o floral para pânico, quando a gente tem um medo tão profundo que a gente se paralisa. Tem o Star of Bethlehem, que não é um floral do grupo do medo, é um outro grupo, mas enfim, ele trata traumas, que pode te ajudar também. Tem o Cherry Plum, que é o medo de perder o controle, é excelente quando a gente tem crise de pânico, enfim. Lá no meu site tem todas as essências florais, tem toda a descrição do que você pode analisar lá e ver o que está acontecendo com você. Mas além dos florais, eu recomendo que de verdade você analise o seu caso, porque não existe um medo geral, medo de dirigir, vou tomar Doril e passou. Não, você precisa interpretar o que está por trás desse medo de dirigir. Dirigir o que você está com medo? Se responsabilizar do que você está com medo, né? Então analisa isso com muito carinho. Como eu disse, se o seu medo não é de dirigir, mas é de outras coisas, mesma coisa. Tenta traduzir o que esse medo está tentando te trazer e qual é a melhor forma amorosa, generosa, com paciência e persistência que você vai trabalhar para a cura total desse medo. Então, meus queridos, espero do fundo do meu coração que esse vídeo possa ter feito com que você pensasse um pouquinho e te convide a explorar mais a fundo o que de fato aconteceu com você, que você precisa olhar com mais atenção e mais carinho. Combinado? Qualquer dúvida me escreve contato@hojeeumesinto.com e eu vou ter muito carinho em poder te responder e se eu puder te ajudar, eu vou ficar muito feliz. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você conhece alguém que pode ser beneficiado com esse vídeo, passe o vídeo para frente, quem sabe você não ajuda alguém. E se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, né? Que assim os próximos vídeos que eu preparar, você vai receber uma notificaçãozinha. Então é isso, meus queridos. Espero vocês nas próximas palestras, nos próximos textos, nos próximos vídeos. A gente vai se falando. Um beijo enorme e até a próxima!